Hoje você vai conhecer um dos mais extraordinários personagens da Bíblia, que mudou a sua história por conta de um posicionamento, diga comigo, posicionamento, e uma oração. Logo, posicionamento e oração fazem toda a diferença na tua vida e podem sim mudar a tua história. Amém? A Bíblia vai dizer que essa mãe deu à luz com dores. Parto nenhum é fácil. Eu certa vez ouvi alguém dizendo, é como um espirro. Com certeza foi um homem que falou isso, né? Não foi uma mulher. Parto por parto, eles são difíceis. Eu conheço mulheres que desmaiaram dando à luz. Eu fui uma delas. Meu primogênito, eu desmaiei 2 vezes durante o parto. Eu conheço mulheres que quando, no final de tudo, o corpo inteiro tremia. Eu entro na sala após a minha irmã ter dado à luz e o corpo inteiro dela tremia, porque parto por parto nenhum é fácil. Independente se foi cesárea, se foi natural, parto não é fácil. Mas acontece que aquela mãe, durante toda aquela espera, talvez não tenha se preparado para aquele momento de dor. Diga comigo, talvez faltou preparo para aquele momento de dor. Não fala, igreja, talvez faltou o preparo para aquele momento de dor. Nós precisamos estar preparados para momentos, só para os momentos felizes e alegres, também para os momentos de dor, porque foi qualquer um que disse nesse mundo vocês vão ter aflições? Não, foi Jesus quem falou isso. Nesse mundo nós vamos ter aflições. E talvez faltou o preparo para esse momento de dor, ou talvez a dor foi tão grande, que quando aquela criança nasceu, aquele sonho tão esperado nasceu, ela não conseguiu dar outro nome para ele senão Jabes, que significa aquele que traz dor, aquele que traz pesar, aquele que traz angústia, aquele que causa sofrimento. Porque existem momentos na nossa vida que a espera e a dor durante o processo da espera é tão grande que a gente não consegue se alegrar quando a bênção chega. A dor dela foi tão grande durante o processo de espera que quando a bênção chegou, a tão esperada Lilian chegou na mão dela, ela não conseguiu se alegrar. E talvez para você seja o casamento, talvez para você seja os relacionamentos, talvez para você seja a maternidade, que está te causando tanta dor que você já não consegue enxergar a alegria na maternidade, ou a alegria no casamento, ou a alegria no país tão desejado. Todos aqui somos imigrantes, amém? E talvez a alegria de estar no Canadá já não é a mesma. Talvez a alegria de estar em Toronto já não é a mesma que você um dia carregava com você. Mas o céu te trouxe hoje aqui para te ensinar como você vai esperar. Desde domingo o Senhor está falando conosco. E o socorro vem dele. O socorro não está no lugar desejado. O socorro não está nas pessoas que fazem promessa. Está naquele que garante a promessa. Eu não preciso chegar para me alegrar, eu vou cantar durante a jornada, porque nada vai roubar a tua alegria durante a jornada. Fala isso comigo, nada vai roubar a minha alegria durante a jornada. Que nenhuma dor roube a tua alegria de fato ter essa bênção em tuas mãos. Eu creio que daqui para o final desse ano, nós vamos ter tanto documento sendo apresentado aqui nesse altar, que vai ser histórico. Diga comigo, vai ser histórico o que Deus vai fazer. Será histórico, sabe por quê? Porque o Senhor atende oração. Nós não estamos falando aqui de promessas humanas. Nós estamos falando de promessas divinas. Nós estamos falando daquele que fala e cumpre. Sabe o que acontece? Nós estamos rodeados por situações e pessoas que até falam, mas não cumprem. Correto? E aí, as falas vão perdendo a veracidade, vão perdendo a sua força, vão perdendo a sua autoridade. Mas você nunca pode se esquecer de que a palavra que está sendo lida aqui hoje é a palavra de Deus. Acontece
que a mãe de Jabes permitiu com que a dor roubasse dela a alegria de ter aquela criança em suas mãos. A dor roubou da mãe de Jabes a alegria da tão esperada bênção. Hoje eu precisei falar para uma esposa que me ligou. Primeiro ela mandou uma mensagem. E aí ela apagou a mensagem. E me preocupa um pouco quando as pessoas fazem isso. Ela apagou um áudio, perdão. E imediatamente eu fui buscar saber o que é que estava acontecendo. E ela, chorando já com a voz embargada, ela falava para mim: pastora, o meu casamento não vai sobreviver a essa luta. E eu falei para ela: me fale mais um pouco. E aí ela começou a me contar o que estava acontecendo na casa dela. E justamente a esperança e a alegria do sonho tão desejado, a dor do presente momento, estava roubando de ambos a esperança e a força. Porque tem coisas que vão minar as tuas forças. Tem dores e situações prolongadas que vão minar as tuas forças. É por isso que você precisa se apegar ao quê? A palavra de Deus. A promessa de um médico, de um setor imigratório, a promessa de um governo. Não, você precisa se apegar à palavra de Deus. E aí ela falou assim para mim: pastor, eu não sei se o meu casamento vai sobreviver a toda essa dificuldade. E aí eu falei assim para ela, você precisa decidir algo agora aqui comigo, e você vai cumprir essa palavra, você vai amá-lo incondicionalmente. Porque quando você decide amar incondicionalmente, todas as outras coisas, elas não passarão de assuntos a serem resolvidos. Quando você decide amar incondicionalmente o teu cônjuge, ou quando você decide amar incondicionalmente o teu filho, ou quando você decide amar incondicionalmente o país onde você sabe que Deus te plantou, ame incondicionalmente. E as demais coisas, quem vai resolver? As guerras que não cabem nas tuas mãos, que você não tem força para resolver, adivinhem por quem elas serão resolvidas? Pelo céu, pelo Senhor. Mais de 600 nomes são citados aqui. Para o judeu, na antiguidade e hoje, isso ainda é muito importante. Você escolher nomes que têm significados e fortes significados. Por quê? Isso não é muito válido conosco hoje, na nossa cultura. Mas quando eles falavam o nome, por exemplo, Max, eles estavam falando o significado que o nome Max carrega. Josiane, que é uma junção de Ana e José, a cheia da graça. Amém? Então, os nomes eram profecias, eram falas que estavam sendo ditas diariamente. Aí você imagine você agora chegando na escola com o nome de Jabes, que significa aquele que traz dor, aquele que traz angústia, aquele que causa pesar. E Jabes entrava na escola e era isso que ele ouvia todos os dias. E Jabes entrava para uma reunião de trabalho e era isso que ele ouvia todos os dias: aquele que causa dor, aquele que causa pesar, aquele que trouxe sofrimento. Conta-se que um sapo tentava de tudo chegar no topo de uma árvore. E ele não conseguia chegar no topo daquela árvore, irmã Cida. Mas ele tentava e ele não parava. E os outros sapos ao redor dele, ninguém entendia por que aquele sapo não parava. E incansavelmente ele tentava chegar em cima daquela árvore. E os sapos, quanto mais ele tentava, mais eles gritavam: é impossível chegar no topo dessa árvore. Ô, seu maluco, é impossível chegar no topo de qualquer árvore. Você não está vendo que você é um sapo? Que nós somos sapos? Só existem algumas alturas que nós podemos chegar. E um belo dia, em uma daquelas tentativas, o sapinho chegou no topo da árvore. Me pergunte por quê. Me pergunte por quê. Porque ele era surdo. Pegou? Você vai ter que se fazer de surdo. Você vai ter que bloquear e blindar os teus ouvidos para muitas falas ao teu redor. Ele era surdo, Rose, por isso que ele chegou. Porque ele não ouvia todo mundo falando para ele que era impossível. Ele não sabia que estavam, talvez ele até achava: opa, está todo mundo torcendo por mim. Todo mundo torcendo para eu chegar em cima da árvore.
Estava todo mundo falando que ele não ia chegar, pois ele chegou. Diga, eu vou chegar. Eu vou chegar, porque o que está nutrindo a minha alma, o meu espírito, é palavra de Deus. Você está cercado por pessoas que pelo mundo são tidas como loucas, mas nós estamos declarando que até o final desse ano nós estaremos contando milagres imprecedentes nessa nação e nessa terra. Eu creio na expansão, você crê comigo? Eu creio que Deus vai fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós estamos pedindo ou pensando, porque Ele vai além o tempo todo. São mais de 600 nomes, pessoas ilustres. E fulano gerou a ciclano, e ciclano gerou a beltrano. E como eu disse, os nomes têm significado muito forte para os judeus. José, por exemplo, significa ele acrescenta. João, graça ou favor de Deus. Moisés, tirado, pois foi tirado das águas. Ana, graça. Davi, amado. Isabel, consagrada de Deus. Jacó, suplantador. Por isso Deus mudou o nome dele, porque é importante. Amém? É importante. Quando você for dar nome aos seus filhos, aos seus netos, é importante você buscar a história, você buscar o significado, porque é importante. Coisa linda é nós sabemos que quando nós chegarmos no céu, nós vamos receber uma pedrinha que carrega um novo nome. Se tiver alguém aqui que não gosta do seu nome, não se preocupe, é passageiro. Amém? Você vai chegar lá e você vai ter um novo nome, uma pedrinha, e esse nome só ele sabe, só você saberá. Coisa linda. Quem está aqui esperando o grande dia para descobrir o seu novo nome? Essa é a nossa esperança, igreja. Essa é a nossa esperança. 2 Pedro 1:21 diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo, ele escreveu. Jabes terá uma pausa na genealogia para ser contada a história desse homem, que por causa de um posicionamento e por causa de uma oração, mudou toda a sua história. Eu conheço um homem que é um entre muitos filhos, e ele de todos foi o que menos recebeu o amor dos pais. Era nítido que naquela família existia um filho preferido, e depois tinha um outro preferido, e um outro preferido, e um outro, e outro. E ele sabia que ele era o menos preferido. Ele era o que menos tinha atenção, era o que menos recebia apoio, era o que ele sabia, ele sentia isso. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele decidiu se apegar. Aquela dor foi o motivo para que ele se apegasse ao Senhor. E hoje ele é, como Jabes, o mais proeminente da sua casa. Porque tem dores que vão te levar para o lugar certo. Tem dores que vão te levar para os pés do Senhor. E quando você está aos pés do Senhor, o gemido é recebido, é recolhido. O gemido é recebido, a tua oração é recebida. Apocalipse 8:3, nunca mais se esqueça disso. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Pegou isso aí? Um altar de ouro que se acha diante do trono. Pergunta para o teu irmão aí do lado, onde estão as tuas orações? Agora responde para ele. Responde para ele. Em um altar de ouro, misturado com muito incenso. É lá que as suas orações estão. É lá que as nossas orações estão. Foram perdidas no ar. Foi perdido no tempo, Rafa. Tudo que você faz aqui, ou quando você sai daqui, ou as madrugadas de oração. Hoje, assim que nós entramos no templo, o irmão Glinaldo falou para mim, pastora, você se importa que eu já vou ali para o meu lugarzinho de oração? Fica à vontade, irmão. Fica à vontade. Por quê? Porque quem tem o costume de orar conhece a porta do céu, conhece a entrada do céu. Quem tem o costume de orar, quem desenvolve vida de oração, sabe que não existe lugar melhor para você estar. Não existe lugar melhor para você estar.
E por mais que todos os dias fosse declarado sobre a vida dele: você é aquele que causa dor, você é aquele que causou sofrimento, você é aquele que já entrou no mundo. Meu Deus, porque nós até enfrentamos dificuldades e problemas, mas o natural é que talvez de uma tenra idade, não é? Quantas pessoas já passaram por tantas situações tão difíceis e ainda crianças? Nós ouvimos falar de tantas situações tão tristes, meu Deus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas está esfriando. Quem consegue fazer mal a uma criança? E aí nós precisamos nos lembrar que a nossa luta não é contra carne e sangue, porque senão nós vamos continuar olhando para a humanidade com um olhar crítico e triste. Mas a verdade é que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Para quê? Para que nós entendamos que o ser humano não é um monstro. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o homem, o ser humano sem Deus, ele pode sim se tornar um monstro. Por quê? Porque ele começa a encarnar as características de Satanás. Ele começa a manifestar as obras da carne. E ele realiza, assim, monstruosidades. Porque, ao meu olhar, como pode uma mãe colocar um nome desses num filho? Mas aí você pode até começar a questionar essa mãe e colocar ela em uma cadeira de réu e começar a falar tantas coisas sobre essa mãe. Mas fato é, quantas vezes nós somos essas pessoas que, por falta de Deus, por falta de discernimento, por falta de um lugar aos pés do Senhor, nós cometemos atos tão tristes e tão ruins contra o nosso próximo. Nós colocamos nomes nas pessoas. Nós colocamos labels. Como é que fala label em português? É rótulos nas pessoas. Nós falamos: isso não vai dar em nada. Graças a Deus eu nunca falei isso, mas as pessoas falam: isso não vai dar em nada. Isso é um enrolado. Isso é um mentiroso. Nossas palavras são como sementes. Por isso, na tua casa, tenha muito cuidado quando você lançar palavras, quando você lançar sementes, porque se produzir, será bom? Eu te pergunto, se produzir o que você está falando, será bom? Vai dar bons frutos, vai ser um ambiente frutífero, vai ser um ambiente florido, porque quem quer flores tem que plantar flores. Eu amo flores, eu planto flores. Os meninos vão jogar bola, eles arrebentam todas as minhas flores. Eu volto a plantar flores. Não tem mais quase nenhuma no quintal. A bola já acabou com tudo. Eu volto a plantar flores. Porque quem quer flores tem que plantar flores. Incansavelmente nós precisamos plantar aquilo que nós queremos perto de nós, no nosso ambiente, na nossa casa, na nossa vida. Incansavelmente, diga comigo, incansavelmente. Plante o que você quer colher. John Wesley disse certa vez que Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Deus nada faz a não ser em resposta à oração. E eu quero te falar que hoje você está no lugar certo. Você veio para um ambiente que declara, profetiza e manifesta a glória de Deus. Porque nós carregamos a glória de Deus. E a oração muda histórias. Pedro saiu da prisão, mas quem incomodou os céus para mover a mão de Deus foi quem? A igreja orando. Histórias mudam, situações mudam quando nós oramos. Diga comigo, histórias mudam quando nós oramos. Eu creio que a história do Canadá vai ser mudada. Vocês viram que a parada da Pride foi cancelada? Quem viu isso aqui? Foi cancelada. Foi cancelada. A igreja está orando para uma mudança nessa nação. Você crê que o que é feito aqui dentro tem um impacto lá no parlamento, Rose? Tem um impacto lá na church, onde eles estavam planejando fazer essa parte. Eu creio que o que nós oramos e entregamos ao Senhor aqui tem impacto em todo o Canadá. Nas regiões celestiais são as regiões onde nós atuamos. É onde nós estamos sentados com Cristo em glória. Ana, estéril. Oh Deus, como a história dessa mulher tem mexido comigo nesses últimos tempos. Profeta, juiz, um homem que todas as suas palavras foram cumpridas. O céu se encarregou em cumprir todas as suas palavras. Mas como ela alcançou esse milagre? Em um tempo de luta, em um tempo de dor, em dias escuros. Não despreze os dias escuros. Os dias escuros são, na verdade, o início para um capítulo lindo de Deus na história da tua vida.
Os dias escuros são um convite do céu. Os dias escuros mudam a nossa história. Eu já contei para vocês antes aqui que foi em um dia escuro que o Senhor me construiu. Eu estava escrevendo um relatório para a nossa convenção, e naquele relatório eu colocava que durante um ano nenhuma alma tinha aceitado a Jesus, só que eu não tinha me dado conta. Eu era professora de criança naquela época, e secretária da igreja, e quando eu fui preencher aquele relatório, eu não tinha um nome para escrever naquele relatório. Eu fui para o quarto e uma dor maior que eu tomou conta de mim aquele dia, Karina. Eu comecei a chorar por almas como eu nunca havia chorado antes. E ali dentro nasceu alguém que amava almas e estava disposta a amá-las incondicionalmente. Porque ministério é amar pessoas incondicionalmente. Servir a Deus é amar pessoas incondicionalmente. Isso aí é para vocês, pastores. A Bíblia diz que você precisa amar o teu próximo como? A ti mesmo. Logo, o evangelho é você amar o próximo incondicionalmente. Senhor, me concede poder para multiplicar. É do que ele estava falando. Me abençoa muitíssimo. Ele entendeu que a bênção podia nascer em um momento de dor. Ele nos falou: Senhor, me abençoa para que a minha mãe me enxergue com outros olhos. Me abençoa para que as pessoas me enxerguem com outros olhos. Ele não orou para que Deus o livrasse de uma dor que talvez carregava com ele. Ele carregava com ele. Mas ele não estava se colocando num lugar de vítima. Ele não estava dizendo: Senhor, coitadinho de mim, que a minha história mude, que a história da minha família mude, que as pessoas me enxerguem com outros olhos. Não existia codependência emocional. Existia um entendimento: eu preciso ser dependente, completamente dependente de Deus. Eu não dependo do amor das pessoas, do respeito das pessoas, do olhar das pessoas, dos pensamentos das pessoas, porque pessoas vão te rotular. Pessoas vão criar N situações para dizer que você é assado ou cozido, ou que você está meio cru ainda. Pessoas vão te rotular. Pessoas rotularam Jabes, mas o Senhor disse: pausa na genealogia, porque eu tenho algo a dizer sobre esse que não aceitou um decreto de morte sobre a tua vida. Eu tenho algo a dizer sobre esse que teve um posicionamento e que disse: Senhor, eu sei a quem recorrer. Eu tenho algo a dizer sobre esse que teve um posicionamento e orou, e uma oração mudou a sua história. Uma oração mudou a história desse homem. Eu não sei vocês, mas isso cresce dentro de mim. Porque uma oração, Rose, pode mudar a tua história. Uma oração, um posicionamento muda toda a tua história. Você crê que você está num ambiente hoje que as tuas orações serão recolhidas e serão levadas e apresentadas com muito incenso, e que o céu está prestes a enviar resposta para a tua vida e para a tua casa? Abençoar no hebraico se escreve barak, que se pronuncia barar, que no final é com R bem forte. Essa palavra abençoar ocorre centenas de vezes na Bíblia. Diga comigo: centenas de vezes na Bíblia. Centenas e centenas de vezes na Bíblia. Por quê? Porque Deus tem interesse em nos abençoar. Ele quer que você saiba que existe uma bênção para a tua vida. Que Ele vai à tua frente, Ele vai adiante de você, Ele vai na tua retaguarda, Ele vai na tua esquerda, Ele vai à tua direita. 1000 cairão de um lado, 10.000 à tua direita, mas você e tua casa não serão atingidos. Por um caminho virão, mas por 7 fugirão. Porque Deus tem interesse em ti abençoar. É fato, diga comigo: é fato. É fato. Ele tem interesse em te abençoar. Senhor, me abençoa muitíssimo. Sabe o que ele está falando? Me concede poder multiplicativo, me faz prosperar, Senhor. Coloca a tua mão sobre mim, Senhor. Vai à minha frente, Senhor. Faz o que eu não posso fazer, Senhor. É uma oração simples. Mas se você começar a fazer as orações, ore a palavra. Quando você não souber o que orar, quando tiver só aquele gemido, quando tiver só aquela dor, ou aquele dia que você se ajoelhar, mas não sai nada dos teus lábios, porque a gente tem esses dias, amém? A gente se ajoelha e de repente
Inúmeros pensamentos começam a passar por nossa cabeça, tentando roubar o nosso tempo com o Senhor. Mas alguém ou só eu? Eu estou orando e, meu Deus, parece que naquele momento tudo vai passando na minha cabeça. Julho do ano que vem, agosto do ano que vem já está na minha cabeça. E eu já começo falando: Senhor, que esse momento seja só teu. Blinda agora a minha mente. Blinda agora. Se isso acontece com você, já comece a orar: Senhor, blinda agora a minha mente. Que esse momento seja só meu e teu. Que esse momento seja único. Que as distrações desse mundo, que o meu coração não seja um coração agora uma terra cheia de espinhos, ou uma terra rochosa, que a palavra não vai entrar, que não vai produzir frutos. Não, Senhor, que o meu coração seja esse coração com a terra fértil, preparada para receber tudo que tu tens para falar comigo. E comece a abrir a palavra, e comece a orar a palavra, e comece a se debruçar sobre a palavra. Certamente o Senhor vai falar contigo. O Senhor vai realizar. E se farda de surdo, ou sapinho surdo, entendeu? Se faça de surdo para as circunstâncias e para as pessoas. E para os meios tão cheios de tanto barulho, tão cheios de tanto problema, tão cheios de palavras tão críticas, tão cheios de não vai dar certo. O país está passando por essa situação. Blinde os seus ouvidos. É fato, nós sabemos. O país realmente está passando, mas quem disse que Deus depende de um país em uma boa circunstância para cuidar de você? Quem disse que Deus depende da economia do país? Quem disse que Deus depende de Trudeau para cuidar de você? Vamos colocar tudo no seu devido lugar? Fala comigo, colocando tudo no seu devido lugar. O Senhor está preparando uma estrutura, um fundamento, para que coisas grandes sejam construídas. E a tua casa, que faz parte dessa casa, da igreja, juntos, esse fundamento está sendo consertado. Todas as brechas estão sendo fechadas, preenchidas. Para quê? Para que essa grande construção seja suportada por você. Porque tem coisa grande. Jabes não orou: Senhor, me abençoa só um tiquinho para que a minha família me olhe de forma diferente, os meus parentes na escola, no trabalho, ou meus patrões, ou o governo. Não, Senhor, me abençoa muitíssimo. Ele orou pedindo coisas grandes. Ele orou falando: Senhor, alarga as minhas fronteiras. Ou quem já passou pela fronteira sabe que dá um frio na barriga, né? Quando a gente vai passando pela fronteira, não dá um frio na barriga? Um sentimentozinho ruim, não sei porquê. Você chega lá até com... Então não fica achando que é só você, que às vezes ainda não está com a situação toda regulada. Não. Até quem tem passaporte está todo regularzinho, a gente passa pelo mesmo frio na barriga. É uma coisa assim, indescritível, inexplicável. Ele estava falando: Senhor, que as minhas fronteiras sejam desfeitas, que elas sejam alargadas. E fronteiras estão caindo por terra hoje em nome de Jesus. Daqui a pouquinho Estados Unidos é um passeio, Portugal é um passeio, a Europa é um passeio. Fronteiras caem por terra quando o Deus dos céus e terra diz: não haverão mais fronteiras, porque eu decidi abençoar. Oh meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Fronteiras estão caindo por terra. E aquilo que parecia impossível, porque assim te diz o Senhor hoje: sou eu quem anulo as fronteiras. Sou eu quem desfaço as fronteiras. Sou eu quem te faz atravessar. Quem foi que deu passaporte para Neemias? Quem deu carta para Neemias? Quem deu os materiais para Neemias construir? Foi quem? Foi o rei. Foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que deu ordem àquele rei. Libera tudo que ele precisa para construir. Libera o passaporte, libera as cartas, dá tudo que ele precisa. Porque para mim não existem fronteiras. Oh, estou sentindo graça de Deus. Ele que é dono de céus e terra, onipresente, onipotente, onisciente. Irmão, ele manda até no inferno. Ele que criou o inferno para o diabo e os seus. Ele manda em tudo. Você acha que a tua vida está longe do controle dele? Que a tua situação está longe demais do controle do agir dele? Oh, eu creio que nós vamos contar testemunhos aqui que jamais antes foi contado. Quando Deus quer fazer, Ele faz, e no final Ele deixa a assinatura dele: fui eu quem fiz. Você não vai dar glória para ninguém, você vai dar glória para mim.
E até as dificuldades, até os momentos de dores, farão parte desse testemunho. Porque coisa linda é a gente contar um testemunho que nós vivemos na pele dias difíceis. Se não vivesse na pele dias difíceis, dias de dor, dias de angústia, de choro, Fran, seria testemunho? Não seria testemunho. Eu lembro quando meu irmão entrou em casa com a Letícia. E eles já tinham perdido um bebê. E eles levaram o teste de gravidez. E eles, naquele dia, eles falaram: por favor, ore, vamos orar. Vamos consagrar desde já essa gravidez. E naquele momento que eu coloquei a mão na barriga da Letícia, o Senhor disse: ela terá um testemunho próprio. E naquele momento, eu já sabia que era uma menina, mas eu só me apeguei ao ela. E já comprei roupinha rosa, já fui comprando as coisinhas rosas. Mas eu não me atentei para a segunda parte do que Deus tinha falado. Ela terá um testemunho próprio. E a Lia vai contar o testemunho dela. Eu creio que essa menina vai contar o testemunho dela. Eu creio que ela já contrariou tudo que os médicos tinham falado. Sabe por quê? Porque ela já anda. Eles disseram ela não vai andar. Ela come, ela se alimenta. Eles disseram ela vai se alimentar por sonda. Eles disseram ela não vai andar, ela vai ser um vegetal. Com 8 meses eles tentaram fazer com que o meu irmão e a minha cunhada retirassem a Lia. E eles gritavam e choravam e diziam: nós não vamos matar a nossa menina. Ela vai nascer e ela vai nascer do jeito que Deus quiser. E eu só me apego àquela palavra: ela terá um testemunho próprio. Processos podem te fazer esquecer o que ele falou, mas você precisa se apegar ao que ele disse. Processos são dolorosos. Casamento nunca foi só mar de maravilhas. Mas se você decide amar incondicionalmente, maternidade nunca foi. Cuidar de filhos nunca foi mar de rosas. Vida no Canadá, oh, terra que filho chora e mãe não. Mas se apegue à promessa que te foi feita. Aquele que te trouxe te dará dias lindos nesta nação. Senhor, alarga as minhas fronteiras. Senhor, desfaz as minhas fronteiras. A viagem para Israel, não haverão fronteiras. O desejo do teu coração, não haverão fronteiras. Porque toda arma forjada contra ti não prosperará. Você com a tua boca condenará toda maldição que foi lançada contra a tua vida. Você não é vítima, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Todo mal que te aconteceu, adivinha o que vai acontecer? Será contado como testemunho. Eu não morri na minha dor, eu me levantei para contar o que Deus faz. A minha dor não me matou, o que falaram ao meu respeito não me matou, porque mais importa o que Deus diz ao meu respeito. Para a genealogia escreve: aquele que se posicionou, aquele que fez uma oração que mudou a sua história, e foi Jabes, o mais ilustre entre os seus irmãos. Gente posicionada, gente que decide que não vai viver para chorar, gente que decide que vai viver e se tiver que chorar, vai chorar aos pés da cruz. Gente que entende que a última palavra vem do Senhor. Gente que entende que quando você trabalha, você colhe os frutos do teu trabalho. Mas quando você ora, você colhe os frutos do trabalho de Deus. Diga glória, pelo amor de Deus. Oh, eu estou numa igreja pentecostal. Quando você ora, você colhe os frutos do trabalho de Deus. Eu acho que essa frase é do pastor Hernandes, mas é fantástica. Não tenho certeza, mas eu creio que foi o reverendo Hernandes que disse: quando você trabalha, você colhe os frutos do teu trabalho. Não é assim, Mateus? Nós trabalhamos, colhemos os frutos do nosso trabalho. Mas quando nós oramos, coisa linda é a gente colher os frutos do trabalho de Deus.
Me abençoa muitíssimo, Senhor. Me faz prosperar. Derruba as minhas fronteiras, alarga o meu limite, porque para Ele não tem limite. Nós até temos os nossos limites, mas Ele não tem limite. Ele dá ordem e tudo vem a existir. O universo inteiro é sustentado pelo poder da sua palavra. Que Ele libere ordens ao teu respeito durante essa semana, nesse dia. Que a tua casa seja abençoada, que a tua casa seja próspera, que os limites caiam por terra e que Ele te abençoe e que Ele te livre do mal, que Ele te livre da língua falsa, da língua mentirosa, da língua destrutiva, que Ele guarde a tua casa, que Ele blinde a tua mente, que Ele te fortaleça. E aí a palavra vai dizer: e o Senhor atendeu a oração de Jabes, porque as suas orações estão diante do trono de Deus. Nós vamos nos ajoelhar agora, um período de oração, porque o Senhor, pastor, atende as nossas orações. Dobra o teu joelho, nós temos um período agora de oração. E ore agora a oração de Jabes. Me abençoe muitíssimo, Senhor, e alarga as minhas fronteiras. Alarga as minhas fronteiras espirituais, materiais, emocionais. Alarga as minhas fronteiras, Senhor. E se Deus alargar as tuas fronteiras, não haverá limite para você. Não deixe ninguém te colocar em uma caixinha e te colocar limitações, porque o teu Deus não conhece limitações.